Que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma vida abençoada, que a sua vida seja iluminada pela luz da palavra de Deus. Aí nós vamos enfrentando as dificuldades, as tempestades, mas nós vamos sempre com a esperança da palavra se cumprir em nós. Estamos chegando já final do ano, ou seja, estamos chegando no Natal. Vamos ouvir a mensagem de hoje? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. O Evangelho de hoje diz assim: quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama em casa, sofrendo com uma terrível paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sobre minhas ordens. Eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Eu digo ao meu escravo, faze isso e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade, eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos irão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino do céu, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Jesus, ele usa um fato que aconteceu no caminho dele, né, para mostrar o que vai acontecer no futuro, para mostrar a esperança de que todos nós estaremos reunidos em torno do pastor, do único pastor, como um só rebanho. Jesus está passando por Cafarnaum e ali vem um oficial romano. A gente já percebe que esse homem tem um certo poder, um certo status, né? Um domínio. Ele é comandante. Ele fala que ele é subordinado, mas ele também é comandante. Ele também tem pessoas que são subordinadas a ele. E ele tem um empregado. Me chama muita atenção isso. Um empregado, um funcionário, um servo, não importa. Mas esse homem, ele que tinha um poder, que tinha uma autoridade, que tinha o poder do exército romano, ele fazia parte disso. Ele percebeu que todo esse poder, tudo isso não resolvia algumas coisas. Nem tudo podemos resolver com a nossa capacidade, com aquilo que nós temos ao nosso redor. Ele tinha um empregado que estava doente. E muito provável, não, certeza absoluta que esse empregado era um bom homem, era um bom trabalhador, era uma pessoa muito, muito dedicada. Porque esse oficial romano, ele desceu do seu posto, se humilhou, vamos dizer assim, foi até Jesus e reconheceu que ele não era capaz, que o exército romano não era capaz, que Jesus, só ele, era capaz de mudar a história daquele seu empregado. E ele vai lá e fala: olha, tem um empregado meu que está muito ruim em casa, está sofrendo uma paralisia terrível. Nós não sabemos o que ele tinha, mas ele estava com muita dor e estava paralisado. E Jesus, de uma maneira até assim impressionante, ele fala assim: não, eu vou lá curar. E aí o oficial fala: não vai não, cura daqui mesmo, o senhor é capaz de curar daqui. Eu não sei o que esse oficial romano já tinha feito de errado, né? Mas ele sabia que ele estava diante de alguém que era puro,
diante de alguém que era totalmente puro. E ele sabia das suas impurezas. Ele sabia dos seus erros. Ele falou assim: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Essa frase ficou tão marcada em Jesus que hoje a Igreja Católica usa ela todos os dias na sua celebração eucarística. E Jesus ficou impressionado, ficou muito impressionado. Ele olhou para o lado, ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou: pessoal, eu nunca encontrei tamanha fé em Israel. Ou seja, no meio daquele povo que andava com ele, inclusive com os discípulos. Às vezes a fé que nós precisamos ter, às vezes ela precisa passar por alguns momentos de lapidação, né? Esse homem, ele de uma certa maneira, ele falou assim: o Senhor é capaz de curar lá e aqui também, porque o seu poder vai além da distância. E Jesus assim o fez. Jesus curou. E Jesus vai mostrar para nós, nesse evangelho, eu reflito assim: em primeiro lugar, nós precisamos fazer bem as coisas, fazer bem feito. Porque quando a gente faz bem feito, mesmo que eu esteja paralisado, sem poder agir, alguém vai agir, e às vezes o meu Senhor. Mesmo se eu for um bom servo, se eu for um bom cristão, quando eu não puder, quando eu estiver paralisado, o próprio Senhor poderá fazer isso por mim. Também é preciso, às vezes, percebo que é preciso eu reflito que é preciso a gente descer das nossas seguranças e sempre recorrer a Jesus, como fez aquele oficial romano. Ele vai lá e pede a Jesus, que só o Senhor pode fazer isso. Pedir ao Senhor que aumente também a nossa fé, como desse oficial romano, para que a gente possa entender que Jesus curou ontem, que Ele cura hoje, que Ele curará amanhã e sempre. E por fim, a conclusão do Evangelho é espetacular, onde Jesus fala que virão gente de todos os lados e vai se assentar junto com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, de regiões distantes, de outros povos, nós, eu e você, somos chamados, somos convidados, que a gente possa preparar bem o nosso coração, preparar bem para a chegada do Messias, para que a gente possa estar junto no banquete de ricas iguarias, como diz a palavra. Que o Deus Todo-Poderoso, Todo-Amoroso, nos proteja e nos guarde. Que aumente a nossa fé, que nos impulsione a estar sempre seguindo ao nosso único Senhor. Que nos dê a graça de ser bons servos, para que nós possamos, mesmo paralisados às vezes, ser curado pelo nosso Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, nós te pedimos agora, derrama suas bênçãos sobre nós. Derrama suas bênçãos sobre todos aqueles que estão hoje paralisados de alguma maneira. Também, Senhor, sobre nós, para que nós possamos interceder, ir atrás do Senhor por aqueles que precisam da nossa ajuda. E, Senhor, aumentai a nossa fé, para que nós juntos possamos estar junto com Abraão, Isaac e Jacó na glória um dia. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Espero que a palavra de Deus possa fazer um efeito na sua vida e espero que esses vídeos possam estar te ajudando. Então te peço, curta aí, compartilhe, se inscreva, acione o sininho e que Deus te abençoe. Tchau.